socializar as ações que estão demonstrando melhores resultados de participação. Então, a nossa pauta, ela está voltada para a participação do aluno e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a autonomia do aluno. Depois nós vamos socializar as ações que estão demonstrando esses melhores resultados nessas 3 semanas e vamos ter aí um pouco de sugestões, né, de jogos, brincadeiras, né, com materiais que nós podemos, né, que eles têm em casa e que possa estar atendendo aí as habilidades do nosso primeiro bimestre. Bom, então nós vamos começar fazendo 2 reflexões. A primeira, para cada um pensar como foi esse acolhimento aos alunos nos ambientes virtuais. Dentre todas as dificuldades, né, que nós tivemos, que nós estamos tendo para que esse aluno chegue até esse ambiente virtual, como que eu, professor, consigo fazer esse acolhimento, né? E é claro que cada professor vai estar usando da empatia, porque vocês são os conhecedores da realidade, né, da comunidade escolar de vocês. Então, vocês estão muito mais próximos para saber quais são as facilidades, quais são as dificuldades, como que isso está dentro da comunidade escolar, tá bom? Agora, para início, vocês vão responder lá no chat. Como está a convivência nesses ambientes virtuais? Nós sabemos que nem todos os alunos estão conseguindo, né, estar presente nos ambientes virtuais. Mas esses que estão participando, né, a primeira questão, se há respeito. Aí vocês vão colocar a questão 1, né, 1, da mesma forma da TPC anterior. Coloca sim, não ou nem sempre, né? Se há colaboração. 2, sim, não ou nem sempre. E 3, se está havendo bullying, né? O cyberbullying. Sim, não. Posso ir respondendo por aqui? Sarita, eu estou conseguindo ver? Pode sim, Edneia, sem problemas. Bom. Isso. Então, a maioria está respondendo que sim, que os alunos que estão participando, que estão entrando, eles estão respeitando o ambiente. A segunda, também a maioria está respondendo que sim, que está tendo colaboração. E a 3, que não, que eles estão respeitando, que eles não estão fazendo, né, bullying, né, nem está tendo problema de cyberbullying nos ambientes virtuais. Esse tema, por que a gente resgatou? Porque ele faz parte de uma das nossas primeiras ações. No momento em que a gente traz o aluno para um ambiente virtual, esse ambiente, muitos alunos, eles vão ter essa facilidade, né? Muitas vezes para tá tendo uma reação de desrespeito, porque muitas vezes ele se sente protegido porque ele não está no presencial, né? E a gente teve também a questão, né, da falta de respeito, e está tendo também, vocês estão acompanhando as aulas no centro de mídias, então nós percebemos o quê? Que muitos alunos, eles entram, né, e desfocam totalmente fora ali do objetivo, né, do entendimento ali que fosse pertinente à aula, eles acabam, no próprio chat, eles acabam, né, como se fosse na sala de aula, as conversas paralelas. Então, é uma demonstração de falta de respeito, né, para com os colegas e também para com o professor que está ali, né, ministrando a aula.
E aí nós podemos pensar, né, que medidas, né, como que a gente pode trabalhar com o aluno essas questões. Então, aí a gente vai entrar na questão que a gente vai precisar da autonomia dos alunos. Né? Então, como nós vamos perceber a autonomia do aluno nesses ambientes? Vocês podem responder com poucas palavras no chat. Qual que é a nossa intencionalidade? É fazer esta reflexão. Como que no ambiente virtual vocês percebem que o aluno demonstra ter essa autonomia? Aqui a gente está percebendo pelas respostas que alguns, né, não estão tendo a participação na totalidade dos alunos. Então, a gente consegue perceber que esse retorno, ele está tendo, né, está sendo difícil. Alguns estão percebendo que essa autonomia dos alunos estão presentes nas devolutivas das atividades, dentro da participação durante as aulas, pela entrega das atividades, pelas propostas que eles estão dando, né? E aí tem aqui uma questão que fala, né, sobre como observar, né, essa autonomia com os alunos dos anos iniciais. Como que a gente pode observar se o aluno, ele já demonstra ter essa autonomia ou não, né? Então, vamos lá. Não é uma situação fácil, né, a gente observar essa autonomia do aluno para os anos iniciais e para todos os alunos. Essa autonomia, ela sempre vai depender das relações pessoais. Essas relações pessoais, elas estão cercadas o quê? De cumprimentos, de regras e de convívio social. Então, quando a gente pensa dentro do ambiente virtual, né, porque o aluno fez, ou porque ele cumpriu determinada regra ou tarefa, então nós podemos partir, né, para dois olhares. Ou ele cumpriu a tarefa, entregou a atividade por medo, né, ou ele já tem essa questão da moral e informação. Ele já consegue compreender a importância de estar cumprindo, até mesmo porque ele vai ser beneficiado. Se ele está cumprindo ali, entregar um trabalho, entregar uma tarefa, ou participar de um chat, ou realizar a atividade que o professor propõe, então ele já tem essa questão de que ele não vai, né, não vai ser punitivo, mas ele vai cumprir, por quê? Porque ele já tem essa questão de moral, de formação de moral, que ele sabe que ele vai ser beneficiado também com isso. Então, a autonomia do aluno, a gente parte. Quando nós somos bebês, né, bem bebês, tem essa anomia, ou seja, a ausência total das regras. Os alunos, né, as crianças, os bebês, ainda, né, não têm esse cumprimento de regras. Então, eu coloquei um grande espaço até chegar à heteronomia, justamente por isso. Por quê? Ao passar do tempo, nós vamos adquirindo, né, o que é certo e o que é errado, através do cumprimento das regras. Quando criança, o que a gente pode observar? Que o amor, ele leva a criança a obedecer às regras. Isso está muito presente, principalmente nos anos iniciais, nos primeiros aninhos, quando a professora, ela consegue, né, ter um carisma muito grande, então as crianças vão se afeiçoar a ela, então as crianças começam a obedecer, digamos assim, pelo amor, né, por esse sentimento, né, em todos os sentidos, né, de pai, de mãe, de quem cuida e de tudo. Ou ela vai começar a obedecer as regras por medo do castigo. E aí, a gente tem sempre esses dois, nós vamos sempre refletir nesses dois caminhos que nós temos, né? Porque o desenvolvimento da moral, para ele ser bem sucedido,
ele vai ter que demonstrar que a criança ela vai ter esse autocontrole, né? Então, para ter esse autocontrole, ela vai ter que ter essa autonomia. Então, essa autonomia, nós vamos perceber, de uma certa forma, nas tomadas de decisões das crianças. Já pensando, né, nos nossos jovens de anos finais e de ensino médio, essa autonomia, ela está mais presente pelo próprio desenvolvimento, né, da criança. Quando eles chegam nos anos iniciais, eles têm que ter, nós falamos muito a semana passada sobre a questão da rotina, né, sobre ter essa questão dessa organização pessoal, e aí a gente percebe que ele vai tomando essas decisões. Então, a gente tem um grande enfrentamento, principalmente com os nossos alunos de 8º, 9º ano, em algumas tomadas de decisões, onde a gente percebe o quê? Que eles, em algumas situações, eles não vão considerar o que seria melhor para todos, mas o que seria em benefício a eles. Então, é um ponto que a gente observa que ele ainda não tem essa formação moral em relação a essa autonomia, né? Porque uma tomada de decisão, ela vai depender o quê? De uma reflexão, de uma ação conjunta, para que, né, seja observado que esses benefícios sejam para a maioria. E a questão da reciprocidade, ou seja, o equilíbrio entre dar e receber. Então, nos anos finais e no médio, a gente percebe muito isso, né? Às vezes, eles não estão muito preocupados, né? Não se importam muito, na verdade, com essa questão, tá? Então, pensando nessa formação moral, né, que nós vamos ter, que ela está à frente das regras, né, e não somente nos outros. Então, nessas tomadas de decisões, o que a gente percebe? Que o jovem, ele já percebe que ele pode fazer parte dessa reorganização de regras, né? Muitas vezes é de uma forma muito agressiva, é o enfrentamento ao professor, é o enfrentamento aos pais, né? Mas ele já percebe que ele também pode colaborar, participar dessa ação, tá? E de que forma, né? Que essa forma ela esteja relacionada à qualidade das relações que se apresentam nos ambientes. Por isso que a escola, ela vai ter essa influência fundamental, que ela vai tomar sempre de duas formas. Ou ela vai ter as ações cooperativas, ou ela vai ser, ela vai tomar medidas autoritárias, tá? De que forma que ela vai ser cooperativa? Ouvindo todos os lados, participando, fazendo com que lembra aquela questão da formação moral, para que o aluno tenha esse desenvolvimento da autonomia, ele tem que passar por umas reflexões, por umas ações, né? Ninguém consegue ter isso com segurança se não foi trabalhado. Ou ela vai tomar uma medida autoritária, onde a escola vai ter que, com certeza, ter que criar mais regras, né? Vai ter que criar várias maneiras ali de punição para conseguir controlar a situação. Essa semana eu estava pensando em um exemplo muito prático, né? Que é a questão da mesa, do tênis de mesa lá no intervalo. Então, de repente, no intervalo lá do 7º ano, eles quebraram a mesa do tênis de mesa. E aí, nós temos um problema. A mesa foi quebrada e qual vai ser a ação, né? Que medidas que nós vamos tomar? Então, a escola, enquanto a sua organização, ela vai poder optar de uma maneira autoritária, né? Falar assim, não, então, no intervalo dos 7º anos, não vai ter mais mesa. Ou
ela vai, até a princípio, tirar essa mesa, mas vai ter esse retorno, essa participação, essa cooperação de resolução de problemas com os alunos. De que forma? Ela vai questionar os alunos, vai fazer o levantamento, em que situação que a mesa foi quebrada, como que isso vai ser resolvido, levar o aluno a uma reflexão para que ele tenha autonomia. Não é simplesmente apontar, o Marcelo quebrou a mesa, mas o pai do João pode consertar. O pai do João consertou. Aparentemente resolveu o problema? Aparentemente. Mas essa segurança para tomadas de decisões tem que se passar por uma reflexão. Não é sempre que, porque senão o que pode ficar, né, de conclusão, a mesa foi quebrada, então toda vez que for quebrada, o pai do João vai arrumar. E não é bem dessa forma que nós queremos que o problema seja solucionado. Os alunos, eles têm que participar, eles têm que fazer a reflexão, eles têm que ter uma ação, porque somente a partir da ação é que a gente consegue concretizar, muitas vezes, os nossos pensamentos, né? Haja visto, nós, né, de educação física, sabemos muito bem do que eu estou falando. Esse período que a gente está passando, né, ensinar um arremesso de handebol para o aluno. Na teoria, a gente sabe que no momento que a gente estiver lá no presencial, esse arremesso a gente vai ter que corrigir e muito. Por quê? Não adianta simplesmente a parte teórica, mas é importante a reflexão e a ação para que a gente consiga incorporar os conhecimentos, tá bom? Então, pensando em autonomia do aluno, dentro desses ambientes, né, da escola, nós vamos ter momentos de conflitos, nós vamos ter momentos de violência, de bullying, eles vão desobedecer as regras, um vai insultar o outro, vamos ter as agressões verbais, mas também nós vamos ter ambientes favoráveis de aprendizagem, nós vamos ter ali o apoio, o carinho, muitas vezes, né, dos próprios funcionários da escola, o próprio convívio social, as amizades que eles, né, vão levar para o resto da vida. Então, nós vamos ter, para a autonomia do aluno também, nós vamos ter muitos fatores significantes e muito mais importantes do que esses que vocês estão vendo na tela, né? Tudo isso que a gente pode, né, passar dentro da escola seriam momentos para que a gente tenha uma intervenção. E aí eu retomo com vocês, que tipo de intervenção que a gente consegue ter dentro das nossas escolas, né? A gente vai fazer opção por uma intervenção autoritária, né, de castigos, de punição, porque já é uma tradição da escola, ou a gente vai ter uma intervenção que seja cooperativa, onde a gente consiga transferir, né, essa dificuldade que a gente está tendo, de relacionamento, até mesmo do problema para o jovem, para a família, para a gente conseguir construir juntos. É claro que, a princípio, a autoritária, ela pode dar um suposto resultado muito mais rápido, mas a gente sabe que esse resultado, ele não vai ser muito verdadeiro, porque se a gente pensa que essa autonomia, ela é pessoal do aluno, o aluno deve levar para a vida, em todos os ambientes que ele está. Então, se ele só tiver esse respeito às regras dentro ali da sala de aula, porque ele sabe que determinado professor é daquele jeito, e com os demais ele não respeita, então isso a gente não está contribuindo para essa formação moral do aluno, né? A gente está, talvez, dificultando isso, tá bom? Muito bem. Então, para a formação, a gente vai precisar emitir essas opiniões, argumentar e ouvir para tomar essas decisões. Quando a gente fala para o jovem, né, para ele emitir as suas opiniões, geralmente eles vêm com os argumentos pertinentes ao convívio deles.
Mas no momento em que a gente vai falar alguma coisa, para que ele também tem que ouvir, é muito difícil. Então, fazer esse exercício com o jovem, a gente precisa praticar. Então, para ele aprender a ouvir, a gente precisa aprender a ouvir o jovem também. Então, é um exercício muito difícil, porque dentro da escola, dentro do período das nossas aulas, a gente não consegue ter esse tempo. Então, a gente tem que buscar, talvez, maneiras, né, para conseguir ajudar determinado jovem em determinada situação. Porque a gente acredita também que não é a maioria, né, que tenha essa dificuldade na formação, né? É um caso ou outro. Aí o jovem, ele vai precisar expor e discutir seus sentimentos. E isso no ensino médio a gente percebe que através, né, das atividades, a gente consegue, mas às vezes muito pouco, né? Essa questão dele se expor, né? É muito restrito, é muito íntimo, e aí tem a questão do respeito, né? Com poucas pessoas, mas é importante com quem eles têm essa confiança, eles se expor para ter mesmo para eles conseguirem alinhar, né, os pensamentos deles, né? E posteriormente coordenar quais serão as próximas ações, que isso é muito importante para todos nós, né? Estou aqui, onde eu quero chegar, como que eu vou coordenar essas ações? Isso tudo pensando nessa autonomia, nessa formação de moral em relação às regras, né? Então, relações mais justas, respeitosas, solidárias, é que vão dar essa confiança para que o aluno ele consiga ter na escola esse apoio. A gente percebe muito nas aulas do centro de mídia que muitos alunos estão lá mesmo para estudar. Eles colocam que uns começam com gracinha e aí uns não dão nem bola, né? Continua seguindo, né? Mas isso é importante, porque eles têm que se fazer valer cada um a sua opinião também. Muito bem. Então, a escola, né, ela tem esse papel fundamental, que é oferecer sistematicamente as oportunidades para a construção de valores. E nós vimos também, conversamos na TPC passada, a importância, lembra lá da prática pedagógica, se a gente encontra a prática pedagógica fora da escola, muito pouco, né? Porque a gente precisa dessa sistematização. Então, é somente dentro da escola que a gente consegue sistematizar, ordenar, né, a construção de conhecimentos e também a construção de valores, né, valores dentro do ambiente escolar, é claro, para essa formação moral do aluno, para que ele consiga resolver os problemas, né, desenvolvendo por ele mesmo de uma maneira cognitiva, através das suas ações, né, efetivas. Quando a gente percebe que um jovem, que uma criança, ela mudou o comportamento, de repente ele tinha umas ações, né, bem agressivas, bem de chamar atenção, e de repente a gente percebe que esse aluno ele já não está mais somente olhando para ele, mas ele já está preocupado um pouquinho com o outro, ele está respeitando, né, essa questão do convívio social, então isso é um avanço, isso está ajudando, né, para que todos tenham um melhor ambiente, e melhor ainda, né, para que o aluno, ele consiga ter esse controle das ações. Então, a nossa conversa de hoje, ela está dentro do documento aqui, né, do artigo da construção da autonomia moral na escola, intervenção dos conflitos interpessoais e aprendizagem dos valores, né? Onde a gente pode concluir que a criança, o jovem, ele não irá aprender por si mesma uma questão que é muito complexa e para a qual não foram previstas boas intervenções e oferecidas situações que lhe auxiliassem a aprender o que necessita. Então, vem bem de encontro com a nossa situação hoje, dentro dos ambientes virtuais, né, onde a complexidade, né, do conhecimento é muito abstrato, é muito além pelo próprio uso da tecnologia, desse distanciamento,
né? Então, nenhum de nós, né, aprendemos a como lidar com essa situação, muito menos os nossos jovens, as nossas crianças, né? Então, a gente tem que fazer uma intervenção que ofereça condições para que eles consigam aprender. Muito bem. Então, agora, no chat, vocês vão ter aí um tempinho, né, uns 2 minutinhos, para a gente pensar. Numa atividade que a gente fez, numa ação de sucesso que a gente teve com os nossos alunos. Então, vocês vão colocar, pensando, sei lá eu, quem tem os anos iniciais, o que vocês conseguiram realizar que deu sucesso, e nos anos finais também, coloca lá o ano que que ação, em relação a isso que a gente está conversando hoje, sobre essa autonomia do aluno, sobre esse acolhimento virtual, como que isso está ajudando o aluno a ter esse autocontrole, como que eles estão participando, que atividade que vocês proporcionaram que eles tiveram sucesso, tá bom? 2 minutinhos. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? De verdade, gente, não é surpresa para mim, que tem poucos alunos que estão participando, tá? A gente tem... vou pedir para vocês fecharem as câmeras de vocês, por favor, Fábio, para a gente ter uma melhor qualidade. Não é surpresa para a gente que a gente está, sim, muitas escolas estão com pouquíssimos alunos. A gente sabe de salas que tem 20, 28 alunos, 5, 6 estão entrando apenas. Então, isso é muito preocupante, né? A gente tem visto aí, alguns professores têm procurado, nos procurado e falado assim, nossa, e agora, né? O que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, é uma situação nova para todos nós, que aí a gente tem, assim, algumas sugestões, né, mas a gente não tem, né, educação, formação, a gente não tem aquela receita pronta, infelizmente, né. Então, mas o que a gente pode pensar, né, que vamos partir, então, da situação que seria, né, vocês já estão, pelo que vocês estão colocando, eu já vou partir para a próxima, que seria uma atividade que poderia ser revisada, né? Então, eu vou começar primeiro vendo aqui o que foi de sucesso, né? Que a gente tem os anos iniciais, que contam muito com o apoio, né, dos pais. Então, em algumas escolas a gente sabe que estão tendo, né, alguns sucessos em relação a esse contato com a criança, nem sempre por tecnologia, mas através das atividades que eles estão distribuindo, né, entregando para que os alunos participem. Então, aí está tendo um pouco de retorno para os alunos, né? Mas que dos anos iniciais está sendo difícil, porque a gente já trabalha essa questão da autonomia, né, mais deles, então eles que teriam que estar mais organizados para poder ter os acessos, ter as participações, e a gente sabe que isso está bem difícil, né? A gente está vendo aqui que uma ação de sucesso ainda é um contato mais direto através de grupo do WhatsApp, que através das ferramentas eles estão tendo bastante dificuldades também. E aí, o que eu ia perguntar para vocês, né? A gente viu que o centro de mídias, a gente está conseguindo, né, dar uma dinamizada nas aulas de educação física. Amanhã serão 5, né, durante o dia, que a gente tem acompanhado. Tem trazido, né, professores diferentes, né, algum mais propriedade para trabalhar com o assunto, para dar mais essa segurança com os alunos. É importante, fundamental, que todos os nossos alunos, eles participem, consigam, né, participar dessas aulas do Centro de Mídia, para que vocês consigam fazer as intervenções depois nos grupos.
Essa semana foi uma loucura para poder organizar, né, todos, né, no Classroom, né, mas eles estão chegando. E é aquilo que a gente volta a falar. Para a gente ter uma melhor sintonia na comunicação, é importante que todos, né, utilizem o mesmo domínio. Então, por exemplo, aqui, nessa ferramenta da Microsoft Teams, seria fundamental todos vocês entrarem com o e-mail @professor.educacau.sp.gov.br. E assim também vai ser com os alunos. A gente percebe, né, em outras ferramentas, quando cada um entra, né, para um domínio diferente, a tendência é ficar oscilando bastante, né? Mas a gente vai ter a questão do Classroom, essa organização das salas, eu acredito que vai ajudar nessa organização. A gente já está recebendo material do ensino médio, né? Virtual, né? Ainda está só virtual, mas para a gente já começar a organizar aí o segundo bimestre do ensino médio. E muito bem. Então vamos lá. Então, retomando aqui. Atividades de sucesso também que a gente teve, a cooperação, né, de todos os funcionários da escola, a intervenção muito presente, né, das escolas. Então, ações de sucessos que deu uma professora de anos iniciais, sobre a construção de jogos de tabuleiros, né, isso aqui a gente vai falar, que é bem legal, a gente conseguir trabalhar dessa forma. E revendo, né, agora a outra questão, que seria, né, como que a gente vai poder revisitar essas ações que não estão dando certo. Muito bem. Agora, para vocês já pensarem, né, que atividade que precisa ser revisitada? Como que a gente vai conseguir atingir, né, esse aluno que está fora aí das nossas, dessa proximidade, das nossas salas virtuais, né? Que medidas que vocês entendem, né, que seria possível a gente realizar para que a gente consiga, né, trazer esse aluno? Bom, enquanto vocês vão respondendo, eu vou continuando aqui. As situações o que deu certo, né? Muitos estão colocando aqui, ó, que colocou um vídeo demonstrativo e explicativo, um tutorial, né? Isso é bem bacana, para que os alunos consigam ter, né, os seus primeiros acessos. Isso é uma ação de sucesso. Elaboraram também atividades que possam estar envolvendo mais os alunos, né? Um festival de dança, onde eles têm que criar sozinhos ou junto, né, com a família. A maioria elaborou um vídeo para que a família consiga entender como. Isso é muito importante, gente. Se a gente conseguir fazer um passo a passo, muitas vezes a gente pensa que essa situação ela é muito normal, porque o jovem ele tem muita facilidade, né, em acessar, faz os seus jogos no celular, ele vai ter essa facilidade também para estar trabalhando com as ferramentas, né, dentro do ambiente educacional. Mentira, não vai. Não vai, porque a ferramenta ela precisa ser explorada, né? Até mesmo a gente, quantas vezes, né, a gente acaba tendo ali ferramentas e a gente não consegue descobrir como trabalhar e precisa de uma pessoa que fala assim, não, é só fazer isso, assim, nossa, aí você vai lá, Então, é importante, sim, ter um passo a passo, ter essa maneira, né, de como chegar, né, até os alunos. E não desconsiderar que, de verdade,
É uma dificuldade, sim. Eles não estão brincando nem nada. Muitos têm essa dificuldade, sim. Né? Então, essa vai ser, vou considerar como uma das uma né, ação que foi mais de sucesso. E aí a gente tem a montagem, né, de jogo de tabuleiro, né, outro jogo de tabuleiro indígena, onde eles explicam as regras, né, eles se tornam, né, participantes. Isso é muito bacana. A apresentação no 6º ano, né, a apresentação do Go-Ball. Então, isso mesmo, olha, as aulas que são feitas, né, no Word, indica vários links do YouTube, de uma maneira muito fácil para que ele tenha acesso e depois dê o retorno. Postar as mensagens de acolhimento, essa é uma ação muito importante, né? E até mesmo naquela situação, né? Se você tem um amiguinho, né? Você tem o contato dele, a gente não está conseguindo entrar em contato com alguém, né? De repente alguém da sala, né? Tem esse contato e facilita, né? No 2º aninho, 2º ano, a professora Dani, ela realizou atividade amarelinha, então, bem legal, né, porque aí tem toda uma participação, uma movimentação da família, e é isso, gente, a gente tem que propor aquilo que nós estávamos conversando na TPC anterior, né, são ações onde a gente coloca um desafio para a criança, mas que ela também, ela tenha esse sucesso, ela consiga realizar, tá bom? Agora, para o ensino médio, a adequação do futebol, né? O professor Luiz Varga, ele conseguiu fazer uma adequação das regras do futebol americano para a realização. E isso é muito bacana, porque a partir do momento que ele está fazendo uma adequação, ele está trabalhando essa questão do aluno ser o protagonista. Ele percebeu o que é possível e o que não é possível realizar dentro do ambiente escolar, né? Nos anos iniciais, trabalhou com as atividades, proporcionadas, umas atividades, até mesmo para incluir os cadeirantes, isso é bem legal. São atividades, aquilo que nós conversamos a semana passada, né? Todos nós temos muito receio de estar liberando, né, ou colocando alguma atividade onde a gente possa pensar que essa criança, né, a questão de segurança mesmo, possa se colocar em risco, se machucar dentro de casa. Então, a gente vai ter que partir do que é mais simples e, a partir daí, colocar desafios para eles, né, para que eles consigam, né, desenvolver, tá? A maioria está com participação de poucos alunos. Os anos iniciais a gente percebe, né, que consegue desenvolver muito mais atividades, porque tem todo esse apoio dos pais. E aí a gente coloca, né, essa nossa dificuldade, mais uma vez, né, o nosso momento de reflexão, para a gente pensar que ação que eu posso ter, que eu posso melhorar, para que esse meu aluno consiga ter mais autonomia. Então, quando eu penso nessa autonomia do meu aluno, essa autonomia onde ele vai ter as ações que ele consegue controlar. Então, pensando nos anos finais, principalmente no ensino médio, como que a gente consegue, à distância, né, que ação que eu preciso rever, que eu possa melhorar, que eu sei que eu vou conseguir atingir esse aluno, né? Então, para o ensino médio, tem professor que está fazendo gravação, né, de aula, faz, né, da corrida adaptada, do espaço, e propõe, né, que eles, né, possam realizar alguma coisa em casa. A gente sabe que tem difícil o aluno fazer essas atividades, mas aqui em casa, pelo menos, o professor de educação física, ele vai propor uma atividade que é possível, e eu percebo que, né, eles gostam de fazer, eles querem fazer sim, até mesmo porque o corpo pede movimento, né? Mas é isso aí. Muito bem. Bora lá, então? Vocês vão ter, sim, a Sarita já respondeu, né? Essa aula vai estar disponível para vocês, vai estar gravada. Nós colocamos lá
algumas sugestões de vídeos para vocês essa semana. Vamos ver. Isso mesmo. Então, assim, dentro do que está sendo, né? Essas nossas ações estão sendo bem-sucedidas. A gente já percebeu que fazer tutorial, fazer pequenos grupos, né? Aqui, através das diversas ferramentas, a professora Jorge está falando também que nos grupos do Facebook, né? Porque aí fica de uma maneira mais fácil, né? Para os pais também acessarem. Aí a gente já percebe que talvez para o ensino, para os anos finais e para o médio, talvez, né? Tenha que ser algo mais para que essa autonomia deles sejam de realmente de estar ali no ambiente, de estar desenvolvendo atividade. Uma das queixas muitas dos professores é essa devolutiva. Gente, adolescente escrever é muito difícil, né? Assim, eu vejo que eu trabalho também com jovens, né? Eles são muito participativos, a parte prática é maravilhosa, mas quando eles têm que dar um retorno, por mais simples que seja, é muito difícil. Então, aqui é uma sugestão, talvez, que seria o retorno através disso, né, de pequenos vídeos, né, dessa maneira onde ele possa filmar, ou registrar, ou desenhar. É claro que a gente não pode deixar isso para sempre, mas talvez seria uma medida, né? Talvez seria uma sugestão para a gente começar essa ação, para trazer o aluno mais participativo, e aí a gente começa a pedir, né, de outras formas, né? Muito bem. Então, praticamente isso, gente. Vamos ter aqui as diferentes maneiras, mas as principais são essas. Então, fica aí como sugestão para que a gente consiga, né, atrair esses alunos. Eu acho que o nosso foco talvez maior seja essa semana, a próxima semana, né, nessas ações para que a gente consiga trazer mais os alunos dos anos finais e do ensino médio, né, propor pequenos desafios que eles sejam capazes, né, de cumprir rapidamente, para trazê-los presentes, para então a gente começar a tê-los presentes, para a gente começar a trabalhar, né, porque é muito difícil a gente pensar em querer trabalhar sem ter o aluno ali, né, e sabendo, né, dessa realidade. Por isso que a gente fala, né, a empatia do professor, porque vocês, através dos poucos alunos que estão participando na sala, eles acabam comentando, né, de como está a vida das crianças dali da sala. Então, a gente sabe que muitos estão com problema realmente de saúde em casa, que não está fácil, e aí, dentro dessa situação, como que a gente vai conseguir fazer com que o aluno, ele tenha também essa responsabilidade com a escola, até mesmo a importância dele estar realizando as atividades para a escola, para também tirar um pouco o foco, né, desse momento tão difícil, não é mesmo? Muito bem. Então, nós vamos passar aqui agora para uma segunda parte, que seria algumas ideias para a gente pensar. Certo? A educação física, eu acho que a maior alegria nossa é essa, né? Sempre é bom brincar. O brincar, ele traz essa grande aprendizagem pessoal, das relações pessoais, o desenvolvimento ali da criatividade que todos nós temos, e aí dentro desse ambiente, como que a gente pode desenvolver, né? Então, eu estive pensando aqui em algumas possibilidades, e como que a gente poderia estar atrelando, né, as habilidades do primeiro bimestre, tá? Então, se a gente pensar nesse joguinho, né, que seria testar a habilidade, seria um trabalho de pegar uma caixa e recortar,
e depois fazer, né, como foi feito, bem parecido daquele jogo que foi feito lá, uma prova no BBB, e que nós recriamos, né, e foi muito bacana poder brincar. Por quê? A gente tem a questão da habilidade, a gente tem a questão do desafio, da concentração. Então, esse joguinho, de repente, ele poderia ser adequado para qual ano? Qual ano que poderia estar, né, para o aluno ter esse momento, né, de brincar, mas também de despertar aí, né, a sua criatividade, utilizar seu tempo para fazer um joguinho que poderia ser, né, utilizado aí com as pessoas que estão em casa, né? A gente tem um bem simples, que é o jogo da velha, que é muito bacana, e aí a gente poderia estar criando regras, colocando dificuldades, até mesmo, né, para ver quem pode perguntas, e aí conseguir, né, fazer, cumprir, fazer mímica, enfim. A gente tem ali uma variável, né, várias, né, possibilidades para estar se desenvolvendo através desse jogo simples até. E nós temos as damas, esse jogo riquíssimo que a gente trabalha, né, com plano cartesiano, que é um raciocínio maravilhoso para as crianças poderem desenvolver, simples de se fazer, possível, né, com um material reciclável, e que a gente sabe que dá muito resultado com as crianças, né? Isso seria muito importante. Nós temos também um bem fácil, o bilboquê, que seria, não precisa ser tão elaborado, né, tão cheio de frufrufru, mas que é sempre um desafio. A gente pensa que não, mas tem muitas crianças que têm uma grande dificuldade, né, para estar coordenando os movimentos. Então, é uma atividade que eu gosto bastante de trabalhar, principalmente com os anos iniciais, né. Tem o vai e vem, que também é possível de fazer, algo que a gente, né, consegue colocar pequenos desafios, mas que é interessante, né, não deixa de ser uma brincadeira muito legal. Esse daqui ficou meio fora. Esse aqui seria um jogo de acertos, onde esse daqui tá bem bonitinho, todo coloridinho, né, mas de repente a gente não precisaria ter toda essa beleza. Eu acredito que o desafio maior seria colocar, né, a questão da distância, como eles conseguem acertar, e a partir daí eles irem colocando obstáculos, né, de dificultadores, né, para eles conseguirem acertar ali as tampinhas na caixa de ovos. Nós temos aqui uma catapulta, bem simples de fazer também, com palitinhos, né, de sorvete, tampinha, e esse foi um desafio que a gente lançou também para os nossos jovens, e foi muito bacana, porque a princípio seria só construir a catapulta, e aí eles começaram a criar, eles começaram a colocar ali elementos, né, para conseguir acertar em determinado alvo. Então, de repente, virou quase que uma competição, para ver quem conseguia acertar, e aí acertar mais rápido, acertar mais longe. Então, é muito bacana também. Temos o futebol de tampas, que eu acredito que essas tampas metálicas seria bem difícil para a gente conseguir encontrar, mas que as crianças poderiam estar adaptando, né? Talvez um outro, né, elemento ali, talvez as crianças consigam, né? Se a superfície estivesse mais plana, talvez, né, algo menor, eles consigam lançar para eles, até mesmo que eles têm em casa. E o que eu acho que é muito importante no futebol, assim, né, de tampas, é a questão da linha de raciocínio, né, de como criar estratégia, para onde vai, aquilo que a gente falou, nada substitui a prática, né, mas quando eles têm essa vivência de refletir sobre onde ficam as posições, como que se faz, quando chega lá na nossa quadra, eles já começam a ter um outro comportamento, né, então eu penso assim que futebol de
tampas, ele é possível, e aí a gente poderia desafiar os jovens para as outras modalidades também, a fazer um pequeno campo de handebol, a fazer, né, a quadra do vôlei, a quadra do basquete, modalidades que são mais presentes na vida deles, para eles colocarem a função, a posição de cada um no seu espaço. Então, é uma maneira deles começarem a materializar, né? Eu acredito que a aprendizagem, sim, até a gente conseguir realizar de uma certa forma. O pebolim de prendedor, que é muito bacana, a gente poderia usar a bolinha, né, do próprio desodorante, né, do Rolon, e eles gostam muito, e é bem legal também, mas bem complicadinho para fazer, né, porque depende, né, os menores precisam da ajuda, assim, né, de um maior para conseguir perfurar as caixas ali nas laterais. A gente tem que pensar em tudo, né, mas é muito, muito bom. Aqui eu vou deixar para vocês um site que a gente fica vendo as possibilidades. Nos jogos eletrônicos, a gente sabe que os nossos alunos dão de 10 a 0, né? Pelo menos em mim dá de 10 a 0. Mas aí eu fico procurando coisas que sejam possíveis, que as crianças elas não precisam ficar baixando no celular, né? Que eu acho que tem que ter esse cuidado. Esse daqui, a gente entra no site, a gente consegue colocar o grau de dificuldade, então tem aquele bem fácil, a gente consegue colocar a imagem também, a gente pode escolher a imagem de animal, ou de esporte, ou do tema que a gente estiver trabalhando, e aí a gente vai colocando esse grau. Esse mais fácil seriam menos peças, né, o médio, o avançado, então a gente vai escolhendo, e aí o jogador, né, consegue compartilhar, e aí eles vão montando o quebra-cabeça. É um passatempo bem interessante, bem legal. Depois, se vocês tiverem tempo, vocês conseguem, né, entrar para poder ver. É muito bacana. Beleza? Muito bem. Muito bem. Então, dentro desses, né, dessas possibilidades. Opa! Minha folha caiu. Dentro dessas possibilidades, vocês acham que seria possível eles realizarem esse tipo de atividade? E essas atividades, elas estariam relacionadas às nossas habilidades do primeiro bimestre? Respondam lá no chat. Dá um minutinho, tá bom? Um minutinho. Então, a pergunta é, se todas esses jogos, essas brincadeiras, se elas são possíveis de relacionar com as habilidades do primeiro bimestre, tá bom? Ela tá aqui do meu lado. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. O que eu estou vendo aqui, as contribuições de vocês, né? Que vocês já fizeram damas, né? Fizeram o jogo da velha para os anos iniciais, né? Isso ficou bem bacana. Aqui nós temos, peraí, o pessoal estava pedindo PPT. Vamos lá. Aqui nós vamos ter, né? Que os jogos de tabuleiro são mais fáceis, principalmente nos anos iniciais, eles gostam muito, eles participam bastante. Agora, todos colocam que dá para sim, dá para relacionar, é possível fazer alguma coisa. Isso é legal. É uma alternativa, né, que a gente tem nesse período. Que o quebra-cabeça, talvez, até mesmo porque a gente necessitaria que todos eles estivessem, né, logados para a gente poder, de repente, fazer uma competição, mas nada impede de que eles possam entrar e fazer sozinho e mostrar, tirar uma foto, né, um print da tela, alguma coisa, e para eles descobrirem a ferramenta. Eu entendo que um desafio para eles é justamente esse, são coisas simples.
como esse do quebra-cabeça. É eles conseguirem entrar, é um site grátis, então eles podem conseguir montar o quebra-cabeça e eles podem começar do que é mais fácil para o mais complexo, né? Um desafio pessoal e eles podem ir mudando, né? As imagens também, eles podem buscar uma imagem que eles têm no computador. Então, de repente, vocês podem mandar uma imagem e eles podem usar aquela imagem, todos usarem a mesma imagem, tá? É bem legal, tá? Os jogos, né, da matriz africana, o Xizima, né? Que é bem simples, mas dá trabalho para eles fazerem, assim, né? Para eles conseguirem realizar. Muito bacana. Muito bem, gente. Então, vamos lá. O labirinto, né? Esse é bem legal também. Eu fiquei com receio de colocar aqui um labirinto, porque os labirintos que eu encontrei, eu achei meio complexo para eles criarem, mas aqui a professora Bruna está dando uma sugestão de um bem bacana também, né? Os jogos de trilhas, né? Dessa movimentação. E aí eu resgato também um trabalho que nós fizemos, né, com os anos iniciais, que é bem legal, que seria de releitura. Então, de repente, a gente pode, vocês podem pegar um conto simples e aí eles terem que montar, né, um jogo de trilha em cima daquele conhecimento. Aí, para os anos finais, né, a gente poderia até pensar lá para o 6º ano, talvez, né, a história do handball, né, ou a história de um outro jogo, onde a gente poderia dar as características mais simples para eles, e aí, a partir disso, eles podem criar um jogo onde eles já vão colocando as regras. Você andou com a bola, né? Parou naquela casinha, você andou com a bola, volta 3 casas. Você fez isso, então avança. Então, é uma maneira muito bacana para eles já irem fixando, né? Mais essas questões das regras, né? Dos jogos, é bem legal também. É possível de fazer. Tá. Tem um professor aqui que está preocupado em relação a não invadir as aulas, né, de artes, né, com excessos de trabalhos, né, de criação e manuseio. A gente tem que ter sempre qual que é o nosso objetivo, a nossa intenção daquela aula. Então, de repente, a gente pode nada vai estar invadindo nada, né? Eu acredito que a criança, de repente, construir um jogo onde ele vai ter que ter papelão, onde ele vai ter que ter tinta para pintar, onde ele vai ter que se virar para elaborar, né? Eu acho que não invade, desde que a gente tenha, assim, aquela intenção. O que a gente pretende, né? Que o aluno, ele possa aprender desenvolvendo, né? Com aquele jogo, com aquela brincadeira, né? Uma coisa não substitui a outra, tá bom? Peraí aqui. Muito bem. Isso, bem lembrado pela professora Heralda. A gente tem que lembrar que toda essa confecção a gente vai estar ajudando muito na coordenação fina motora, que é muito importante para os anos iniciais, né? E importante, é isso que foi citado aqui, é aquilo que eles têm em casa. Então, de repente, antes de a gente lançar uma atividade dessa, a gente pode pensar, né, o que é mais comum, o que é possível para a gente poder trabalhar. E é claro, todo trabalho, ele é interdisciplinar, né? Quando a gente parte para essa questão do aluno em casa, não tem como a gente dissociar, assim, olha, o aluno agora é só educação física, né? Ele é só arte, não. Aquilo que a gente vem trabalhando, o aluno, a formação do aluno, essa preocupação com a formação, né, de desenvolvimento, de ensino e aprendizagem do aluno, e agora, nessas 2 semanas, a gente tendo esse olhar, né, mais reflexivo para essa questão da autonomia do aluno. Eu preciso que o meu aluno, ele consiga desenvolver, de uma certa forma, ter mais segurança nas suas atitudes, que ele tenha autocontrole, que ele consiga participar, porque é através dessa autonomia, é o meu primeiro passo para eu conseguir ter a minha avaliação, né? Porque isso preocupa muito a gente. Como que a gente vai
a avaliação agora no dia 29, né? Onde a gente sabe que a gente não está tendo contato com a maioria dos alunos. Então, quando esse aluno chega, como é que é esse ambiente que acolhe esse aluno, como é a questão do respeito para que esse aluno permaneça no ambiente, incentivar as pequenas conquistas, né? E valorizar para que ele tenha ânimo, para que ele consiga caminhar. Porque a gente também não pode ficar mais do que isso, a gente tem que caminhar também, né? A gente tem que olhar aquele aluno que já está no ambiente, que tem essa autonomia, que tem essa rotina, que consegue fazer as coisas, que quer cada vez mais, a gente tem que atender esse aluno também, né? A gente não pode negar conhecimento. É o que eu sempre falo para todos, né? Enquanto educador, acho que essa é a maior missão nossa, a gente não pode negar conhecimento. A gente tem que ter muita clareza de como é cada sala, e isso é uma missão muito difícil para vocês, né, enquanto professor, tanto presencial, ainda mais agora, né, longe de cada aluno, porque muitas vezes as atividades, elas têm um retorno, e a gente percebe que realmente talvez não foi aquele aluno que produziu. Por isso que é importante usar a empatia, ter essa aproximação com o aluno, porque às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente pensa que não foi ele que realizou, e de repente foi. Sabe por quê? Porque ele está num ambiente muito mais tranquilo, de repente, na sala de aula, ele não conseguia se concentrar, e agora ele está tendo a oportunidade de se concentrar. A gente tem ouvido alguns relatos dessa forma. Então, é uma novidade para todos, mas que todos nós temos que também caminhar com esses alunos. A gente tem que incentivar para que aqueles que já conseguem, né, se organizar, a gente tem que incentivar, sim. A gente percebe uma preocupação grande, né, no ensino médio, quanto às orientações dos exemplos, e é algo assim que sempre nos angustia muito a questão do ensino médio, porque a gente percebe que, às vezes, parece que fica muito conteudista, e o aluno, ele perde o gosto pela prática no ensino médio. Por que que isso acontece? Né? Será que é próprio, né, esse sedentarismo, né, esse desânimo dessa juventude, né, e às vezes a gente se surpreende. Então, vai da gente cobrar a questão do que eles conseguem fazer todos os dias. Por que não fazer todos os dias? Um alongamento de 10 minutos todos os dias, a gente não está pedindo muito, mas é colocar um desafio pessoal na vida deles, é conseguir, através, né, quem está conseguindo, por que você está conseguindo, né, trazer deles as respostas. Então, de repente, né, incentiva o outro, eles começam a fazer, e aí a gente consegue fazer também as dicas, os cuidados, que eu acredito que isso, a distância, é fundamental. Né? Quando a gente vai passar um exercício para o aluno, um abdominal, por exemplo, um polichinelo, que é muito simples, as dicas, olha, então, onde que você vai ter cuidado? Você vai observar o que você está fazendo de errado, onde que você está. Então, essa consciência corporal é fundamental. E eu entendo, se eles conseguirem colocar isso como desafio, né, no dia a dia, eles vão começar a ter o interesse, né, de querer saber mais, de conhecer mais, porque o próprio corpo deles vão começar a pedir as respostas, né? Então, bora lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O pessoal falou que confeccionou até dominó. Nossa, o dominó, eu achei meio complexo para eles fazerem, mas é possível sim, né? Que legal. Também, nós temos aqui, já retomei, né, a questão dos alongamentos, principalmente para o fundamental, para o médio, né, um cuidado que a gente tem de envolver as pessoas, a família, né, nos exercícios, isso é bem bacana, porque a família, ela começa, né, a se sentir participante, então, de repente, a gente começa até mesmo a aproximar um diálogo. Nós sabemos que o adolescente tem essa fase onde o grupo para eles é mais importante,
né? Isso a gente já sabe, principalmente quando eles chegam lá a partir da 7ª série até o 9º ano, isso é muito claro, que o grupo é muito mais importante do que pai e mãe. Então, de repente, agora nesse convívio, né, levá-los a fazer algumas atividades em que eles vão precisar desse apoio, dessas respostas, né? Anteriormente tinham falado, né? Semana passada, dos jogos, né? De trazer as brincadeiras da infância, como isso estreita as relações, isso é muito importante. Mas também depois a gente vai ter que ter o tempo para ouvir esse aluno, mesmo que seja, né, no chat, que seja de uma maneira, né, que é onde ele possa ir lá e colocar. Isso é muito importante, porque ele sabe que ele vai estar sendo ouvido, né? Eu acho que para todos nós seres humanos é fundamental essa questão, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Muito bem. Deixa eu só tirar, antes de eu ir para o próximo, só vou tirar uma dúvida aqui do pessoal dos anos iniciais. Os anos iniciais, os professores, né, organizaram os TPCs para fazer as segundas e as sextas-feiras, junto com as professoras das classes, né? Então, vocês vão continuar fazendo como o professor coordenador da escola de vocês tem combinado com vocês, tá bom? O que nós procuramos abordar aqui é de uma maneira geral, porque educação física tem todos os segmentos, eu também não posso pensar só em estar trabalhando, né, de sexto a nono, ou só do ensino médio, e deixar os anos iniciais. É uma preocupação muito grande que a gente tem. Mas também, assim, tanto as nossas ATPCs quanto as ATPCs do Centro de Mídias, elas ficam gravadas. Então, a escola que vai organizar, fala assim, olha, se nesse momento, nem hoje a gente não está tendo aula de educação física de manhã, ontem a gente teve, né, dos anos iniciais. Então, amanhã nós teremos 5. Então, se coincidir o horário, o ATPC vai ficar gravado e depois vocês vão participar, vocês assistem, vocês acertam com os coordenadores. A gente fica aqui com a lista de presença, tá? Que é meio nosso meio de comunicação, para qualquer dúvida com o coordenador, a gente passa, tá? E aí, bem tranquilo, tá bom? Muito bem. Bora lá, então. Peraí. Ai, pessoal, peraí. Agora no chat vocês, por favor, ficou alguma dúvida em relação à nossa primeira parte aqui da nossa TPC, em relação à autonomia, o autocontrole do aluno, esse momento importante, né, que nós estamos vivendo, de ter que dar conta, né, do conhecimento, da aprendizagem do aluno, com o aluno muitas vezes ausente do ambiente. Então, a nossa preocupação é justamente essa. Ficou alguma dúvida em relação à autonomia, o autocontrole do aluno? Porque esses itens são fatores fundamentais para a formação moral do aluno, até mesmo porque ele vai depender dessa segurança para poder realizar as nossas avaliações, né? Alguns já estão realizando algumas avaliações, tá bom? Estão me perguntando como funciona a lista de presença. A lista de presença, nós temos aqui no chat todas as, né, no número de participantes, nome de participantes, todos os participantes. Então, é lógico que a gente vai ter aqui todos que entraram, né, o tempo que ficou, tudo direitinho. E porque até mesmo porque tem uns que cumprem 2 ATPCs e tem uns que cumprem somente 1, tá bom? Muito bem. O Marcelo está falando que a gente poderia continuar esses encontros, né, após a pandemia. Marcelo, eu acredito que nós teremos, assim, muitas mudanças boas, né, depois de tudo isso, com certeza, tá? Em relação à nota dos alunos, a avaliação, ela é muito complexa, né? Por quê?
porque ela é um trabalho muito de acompanhamento do professor para com o aluno. E o que a gente não pode deixar de considerar é em que espaço de aprendizagem está essa criança, né? Por isso que eu falo que ninguém melhor do que vocês que estão passando, né, por essa angústia, né? Eu fico aqui em casa, acho que eu fico mais angustiada do que tudo, porque eu percebo que os alunos não estão chegando, eles não estão entrando, e é uma angústia muito grande, porque a gente sabe que cada dia que ele perde de aula é muito difícil para ele recuperar depois. Por quê? Porque ele tem que ter a autonomia, a organização para ele sentar e conseguir se organizar para estudar. E aí o conteúdo se acumulou, como que esse aluno vai se virar sozinho, né? Vai ser muito difícil. Então, a gente já vai ter que começar a pensar como que vai ser esse plano, né? Como que nós vamos fazer no retorno para recuperar esses alunos, né? Como nós vamos recuperar esses alunos? Porque esses alunos, a gente não pode, né? Ah, acabou, não. A gente tem que ter a clareza do nível de aprendizagem que ele está e o que ele precisa aprender minimamente. Então, ele tem direito a uma recuperação. Então, isso não vai ser um trabalho fácil, não. Vai ser muito difícil, mas nós vamos conseguir, tá bom? Vou continuar aqui. Muito bem. Então, nós temos aí a questão do nosso centro de mídia, que vocês já estão bem familiarizados, né? E com os nossos alunos, que vai ser uma ferramenta que possivelmente a gente vai continuar. Esse link, ele dá direto para o ambiente que estão as aulas de educação física, tá? Então, todas as aulas do centro de mídias estão gravadas. Se a gente colocar lá no link, a gente consegue, né, de uma forma organizada, separar as de educação física, tá bom? E também, o que vocês precisarem de outras, tem também, né, como pesquisar o conteúdo específico, mas assim fica de uma maneira bem fácil. A gente já tem, né, os cadernos do ensino médio, que ainda também é só o material, né, online, e vai ser assim, para a gente já começar a se organizar para trabalhar e pensar nas nossas ações para o segundo bimestre, tá bom? Esse é o caderno do aluno. Para os anos finais e para o ensino médio, ou para os anos iniciais e para os anos finais, a gente tem o nosso parâmetro já certinho do currículo paulista, do ensino médio, a gente está ainda em elaboração, não é? E aqui tem uma mensagem, tem uma imagem, né, que eu vou dar 2 minutinhos para vocês colocarem o que vocês veem nessa imagem. Então, eu vou dar 2 minutinhos, vocês vão colocando no chat, tá bom? Essa imagem que eu escolhi é bem isso que vocês estão colocando aqui, ó. Vencer a dificuldade com ajuda, trabalhar em equipe, ajudar, a importância de ajudar o outro, a cooperação resulta em superação, cooperação com trabalho de equipe, a empatia, a cooperação, um ajudando o outro, é bem dessa forma, tá? Vou voltar aqui na imagem. Ah, Sarita, eu acho que eu já poderia encerrar a gravação, que aí a gente pode abrir o áudio para eles poderem falar também, aí você encerra a gravação, senão a gente depois não consegue editar.